Olá, boa tarde. As regras e os prazos para o segundo turno das eleições. A Associação dos Magistrados do Maranhão realiza ato em defesa da magistratura e do Ministério Público. Você vai ver ainda os destaques da sessão plenária de ontem. E mais, alunos da Rede Estadual de Ensino participam do Dia D de Incentivo à Leitura. Hoje é 5 de outubro e o portal já começou. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, Sabrina. A reativação do Centro de Controle de Zoonoses de São Luís, a onda de violência e ataques a ônibus e escolas da região metropolitana e o resultado das eleições foram os destaques da sessão plenária de ontem. O tema eleição dominou a sessão plenária desta terça-feira. O primeiro orador, deputado Souza Neto, repercutiu vitória de Vianney Bringel em Santa Inês. O deputado Estênio Rezende parabenizou Luanda Rezende, eleita prefeita de Vitorino Freire. Ele também parabenizou Vianney Bringel e Thalita Laci, prefeita em Raposa. O deputado Bira do Pindaré destacou o resultado final das eleições em Passo do Lumiar, Coroatá, Santa Luzia do Paruá, Amarante do Maranhão e Timon. Já a deputada Graça Paz fez uma análise do resultado das eleições em todo o estado. Nós temos que fazer uma análise sobre os nossos valores como político, que o povo está escolhendo mais um administrador. Está escolhendo, não só vendo o lado político, mas também a forma de administrar. Exemplo está o Dória, que foi eleito no primeiro turno. E aqui no Maranhão, o que se viu, senhores deputados, senhores da imprensa, foi o povo tirando os prefeitos da administração, não reelegendo seus prefeitos nos seus municípios. Mas foi inevitável o confronto de quem ganhou e quem perdeu entre os parlamentares, se os candidatos do governador Flávio Dino ou da oposição. Os deputados Adriano Sarney e André Murá trataram da situação. O mesmo ocorreu com o deputado Edilásio Júnior, que disse que nos principais colégios eleitorais o governador perdeu. O PCdoB lançou 103 candidatos a prefeito. 103 candidatos a prefeito. Elegeu 46. Ora, imagine, Vossa Excelência, um cobrador de pênalti, bater 106 pênaltis para fazer 46 gols, tendo goleiro a seu favor, como é o caso do governo do Estado. Veja a ineficiência que Vossa Excelência é. E assim foi o comunismo no Maranhão afora. Mas a resposta do bloco do governo veio por meio dos deputados Marcos Caldas e Rogério Cafeteira. O mesmo ocorreu com o deputado Otelino Neto, que declarou que a base aliada do governo se fortaleceu em todo o estado com o fim da eleição. Mas basta olhar os resultados, basta olhar o resultado das urnas. Se você for somar PCdoB, PDT, PSDB e outros partidos aliados, foi uma avassaladora vitória dos partidos do campo do governo Flávio Dino, do governador Flávio Dino. Então, essa leitura de vocês é uma leitura míope, uma leitura saudosista, uma leitura de quem sabe que perdeu o mando e que não mais vai recuperar. O deputado Wellington do Curso voltou a cobrar a reativação da unidade de zoonose em São Luís. O deputado Cabo Campos destacou a campanha de doação de sangue promovida pela Assembleia de Deus. Já o deputado Júnior Verde anunciou indicação para um colégio militar no interior do estado. Verde repercutiu ainda a onda de violência em São Luís e defendeu medidas para o fortalecimento da educação. O parlamentar disse que é preciso atacar a causa. Aqui faço esse destaque. A necessidade de nós podermos investir em educação. Agora, uma educação que possa fazer com que os nossos alunos atentem para o processo educativo, para que eles respeitem, desde o professor aos colegas e transcendendo os muros das escolas, a própria sociedade. E eu vejo que a formação ela é fundamental nesse processo.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou ontem as notas por escola da edição de 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No Maranhão, considerando apenas as provas objetivas, entre as 10 escolas que melhor pontuaram, todas são particulares, sendo 8 de São Luís, uma de Balsas e uma de Imperatriz. Entre as escolas públicas, 3 são de São Luís, uma de Bacabal e uma de Caxias. No topo da lista, Ismael, está o Centro Educacional Montessoriano Reino Infantil. Em segundo está o Colégio Educales. Entre as escolas públicas, as melhores médias foram alcançadas pelos alunos do Colégio Universitário UFMA e Colégio Militar em São Luís. Em seguida, aparecem o Liceu Maranhense, o Colégio Militar Tiradentes de Bacabal e o Centro de Ensino Thales Ribeiro Gonçalves de Caxias. Os prazos e as regras para o segundo turno das eleições já estão em vigor. No Maranhão, apenas os eleitores de São Luís voltarão às urnas no dia 30 de outubro para decidir qual candidato vai governar a cidade. Se Edivaldo Holanda Júnior, atual prefeito e candidato à reeleição, ou advogado e deputado estadual Eduardo Braide. A reportagem é de Milena Dutra. São Luís é a única cidade no Maranhão onde vai acontecer o segundo turno. Os candidatos Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, e Eduardo Braide, do PMN, disputam os votos de mais de 659 mil eleitores da capital no dia 30 de outubro. Há pouco mais de 20 dias antes do segundo turno, os candidatos estão correndo contra o tempo para tentar convencer e conquistar o eleitorado. A propaganda eleitoral recomeçou esta semana e segue até o dia 28 de outubro. E com as mesmas regras do primeiro turno. Regras gerais. A propaganda nas emissoras vai continuar e nas ruas o uso do carro de som, alto-falantes, bem como carreatas e distribuição de material de campanha já estão liberados. Mas desta vez no rádio e na televisão, cada candidato terá direito a 10 minutos em cada bloco e a propaganda vai ao ar diariamente, inclusive aos domingos. No segundo turno, o horário eleitoral é dividido em 2 períodos diários de 20 minutos, tendo início às 7 da manhã e ao meio-dia no rádio e à 1 da tarde e às 8h30 da noite na TV. A grande mudança é com relação à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que agora serão só 20 minutos e dividido igualitariamente entre os 2 concorrentes ao segundo turno. Isso é uma modificação importante, porque agora a população, os candidatos realmente terão tempo na televisão para mostrar as suas propostas e serem conhecidos pela população. As demais regras referentes à propaganda por impressos, cartazes, bandeiras, continuam as mesmas regras, a mesma limitação nos carros, não pode plotagem, os carros só podem ser ali no para-brisa traseiro. As mesmas regras do primeiro turno basicamente se manterão também no segundo turno, excetuando, como eu falei, da propaganda no rádio e na televisão, que muda o tamanho da propaganda. Para o eleitor indeciso, ouvir mais uma vez as propostas dos candidatos é importante na hora de decidir pelo voto. Para mim saber o que eles têm a oferecer para a gente. E sempre promessas são muitas, mas fazer nada fazem. E aí a gente vai ver, para tirar nossas conclusões. Eu acho importante porque ele é dedicado à apresentação política para informar a sociedade do que eles pretendem construir no futuro para a nossa cidade. Nos outros 216 municípios maranhenses, as eleições já foram decididas, mas muitos candidatos receberam votos, inclusive a maioria sub júdice, ou seja, aguardando julgamento do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE por problemas na prestação de contas ou por irregularidades em campanha. A decisão da Justiça pode vir a anular o resultado das eleições em algumas cidades maranhenses. É possível que em algumas cidades haja modificação, seja por parte do candidato que possa até ter concorrido com registro deferido, mas que pode haver um entendimento das instâncias superiores pelo indeferimento do seu registro e, consequentemente, a anulação dos seus votos, como candidato que concorreu com registro indeferido, mas que, em tese, pelo menos, é possível que ele venha a modificar essa decisão nas instâncias superiores e ter os seus votos validados. Portanto, a Corte Eleitoral, a Justiça Eleitoral ainda continuará como protagonista ainda nas próximas semanas, decidindo definitivamente quem ganhou e quem perdeu nas eleições aqui no Maranhão.
A expectativa é que no segundo turno o número de abstenção de votos em São Luís seja menor do que no primeiro turno, quando mais de 92 mil pessoas, o que representa 14,07% do eleitorado, não compareceram às urnas. O eleitor também tem que votar de forma mais consciente, jamais vendendo o seu voto, procurando se informar bem para que a gente possa ter cada vez mais melhores políticos. Se a política é ruim, se os políticos não estão da forma que nós gostaríamos que eles estivessem, aí que devemos participar ainda mais, porque não há como vivermos em sociedade sem fazermos política. Ainda sobre eleições, o TSE suspendeu temporariamente a emissão do comprovante de quitação eleitoral por meio da internet. O serviço vai voltar ao normal a partir do dia 6 de novembro. A decisão por suspender esses atendimentos no site é para que a Justiça Eleitoral faça a atualização dos dados no cadastro das eleições 2016. Mas quem precisar desse documento pode ir até um cartório eleitoral no qual é inscrito e levar documento de identificação com foto, o título de eleitor e os comprovantes de comparecimento ao pleito. Veja no próximo bloco, a Associação dos Magistrados do Maranhão realiza ato em defesa da magistratura e do Ministério Público. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.